Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra online realizada pelo CREA Goiás. Nessa noite, em parceria com a IAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás. Com foco na capacitação e valorização profissional, estão sendo ministradas regularmente palestras online gratuitas através da plataforma Zoom. Essas palestras abordam os mais diversos temas relacionados à área de engenharia, agronomia e geociências. Para ficar por dentro das próximas palestras a serem realizadas, siga as redes sociais do Conselho, como Facebook e Instagram, ou acesse o site do CREA Goiás e clique em Cursos e Eventos. A palestra de hoje tem como tema o receituário em Goiás, uma abordagem agronômica, com o engenheiro agrônomo Dr. Rodrigo Baioche Lousa, a quem agradecemos pelo apoio e disponibilidade. Sobre os certificados, aqueles que tiverem interesse em obter o certificado deverão clicar no link que eu irei enviar no chat durante a palestra. Ao clicar nesse link, vocês deverão preencher todas as informações solicitadas, como nome completo, título profissional, endereço de e-mail e telefone, e finalizar clicando no botão Enviar. Lembrando que esse é um formulário do Google, por isso eu recomendo que vocês abram pelo Google Chrome. A partir de amanhã, o certificado ficará disponível no portal Mais Capacitação. Para baixá-lo, basta acessar o site do CREA Goiás, clicar em Cursos e Eventos e, em seguida, fazer o login na área do usuário. Lá vocês terão acesso ao certificado e ao material disponibilizado pelo palestrante. A gravação dessa palestra também será enviada por e-mail a todos que preencherem a lista de presença. Qualquer dúvida sobre esse ou outros eventos, vocês podem me ligar pelo 3221-6269 ou mandar um e-mail para cursos.creagoias@gmail.com. Eu vou disponibilizar esses contatos no chat também para quem precisar. Sobre as próximas palestras a serem realizadas pelo CREA Goiás e parceiros, eu informo que amanhã, dia 30 de junho, teremos a palestra Gestão e Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos e da Construção, com o engenheiro civil Diógenes Aires de Melo, em parceria com a Dalmas Escola de Líderes. E no dia 1º de julho, o tema da palestra será Estudos de Impacto de Trânsito e Vizinhança, com a arquiteta e urbanista Evelyn Cristine Moreira Soares, em parceria com o IDS Educacional. Convido para fazer o uso da palavra o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Goiás, engenheiro José Reis. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Rodrigo Baioche. Boa noite a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui presentes, dando o aval para todos esses eventos que a gente tem buscado fazer. Antes da pandemia, a IAGO, eu sempre junto a IAGO, bagunço a IAGO com a Agrodefesa, porque eu atuo nos dois. Nós estávamos fazendo muitos cursos, eventos presenciais lá na sede. Com a pandemia, nós não estamos muito animados em levar as pessoas para um ambiente muito pequeno, restrito, né, da IAGO, e começamos a trabalhar virtualmente. E, nesse sentido, que a gente agradece o CREA por essa parceria. Essa é uma das tantas palestras que já fizemos juntos. Qual que é a ideia dessa palestra sobre o receituário agronômico? Nós temos que a Lei 7.802, ela delega ao Estado a legislação sobre uso, comércio, destino de embalagem vazia de agrotóxico e a fiscalização também disso aí. Com base nessa premissa, o Estado de Goiás evoluiu bastante na legislação. Nós temos uma lei nova de 2016, com regulamentação em 2018, e sobre o tema específico receituário agronômico, houveram muitos avanços, muitos esclarecimentos que não estão na legislação federal. Daí, em 2020, o Rodrigo, lá na Agrodefesa, juntamente com o Márcio, e com parceria com a Andab, Impev, fizeram um ciclo de palestras nas várias regionais da Agrodefesa, com engenheiros agrônomos daquelas regionais que atuavam na área de agrotóxicos. Naquela época já surgiu a ideia de nós fazermos uma palestra mais geral para o estado todo via a IAGO.
acabamos adiando e ficou para esse ano. Eu procurei o Rodrigo há pouco tempo, falei, Rodrigo, vamos falar para os engenheiros agrônomos do estado de Goiás via AEAGO. E o Rodrigo topou imediatamente a proposta e a gente entrou em contato com o CREA e conseguimos viabilizar essa palestra para os profissionais. O Rodrigo vai fazer uma palestra, depois a gente volta aqui para começarmos um bate-papo depois da palestra dele. Eu devolvo a palavra para a Ludmila para poder apresentar o Rodrigo. Nesse momento, eu convido então para ministrar a palestra dessa noite o engenheiro Rodrigo Baioc Lousa, graduado em agronomia pela UFG, em Goiânia, presidiu a comissão que elaborou a lei e o decreto estadual em 2016 e 2017 e foi relator da comissão temática de fiscalização do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Atualmente, ele é coordenador da fiscalização de comércio e uso de agrotóxicos no estado de Goiás pela Agrodefesa. O senhor tem a palavra, engenheiro, pode iniciar. Olá, está me ouvindo? Sim. Muito obrigado, Ludmila, obrigado, meu amigo Zé Reis, companheiro de UFG, desde a época do Sassamutema. Já chego entregando, Zé Reis. Eu quero mandar um abraço para todos os agrônomos que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que foram contemporâneos nossos da UFG. É um prazer ver o Zé Reis conduzindo a EAGO e trabalhando já no CREA como conselheiro, e também substituí-lo em alguns aspectos na coordenação de agrotóxicos. Zé Reis já foi coordenador. Eu quero dizer para vocês que vou tentar fazer uma conversa bem amigável, porque imagino que algumas pessoas estejam em casa, outros ainda no ambiente de trabalho, e a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que não é tão novo, mas que é importante. E agora chegou a minha vez de estar nessa cadeira da coordenação e continuar um trabalho que começou há tantos anos, né, que nós temos que valorizar, que foi esse trabalho da construção da receita agronômica. Eu vou compartilhar a minha apresentação, então. Ludmila, aquela vez, o ideal é que a gente tem que compartilhar com o som, por isso que eu acho que vai dar certo aquela questão do vídeo no final. Me avisem aí se foi compartilhada a minha tela. Sim, estamos vendo a tela do Google. Ok, Isso. ok. Então, vamos lá. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado. Nossa palestra vai ser bem simples. Eu quero já de antemão dizer que sou um agrônomo diferente, um agrônomo que foi bem cosmopolita no sentido profissional, e acho que desde o início da minha carreira, isso me ajudou bastante. Vocês vão perceber durante a apresentação que eu tenho uma função muito provocativa do nosso trabalho, para que a gente sempre pense também no conjunto da obra e não só especificamente na agronomia. A gente vai fazer um breve histórico, depois o cenário atual, conversar um pouco sobre a definição de agrotóxico, que é tão ampla, né, desde 1989, e falar um pouco das experiências que nós temos em Goiás, e muitas vezes, pessoal, exprimindo opinião minha. É uma opinião que acho importante que nós, enquanto servidores públicos, temos que realizar aquilo que a lei nos pede, mas nada impede que nós tenhamos uma vontade privada, uma vontade própria de realizar algumas coisas. Por isso, vocês vão perceber que, às vezes, o Rodrigo está bem fora do pensamento da agrodefesa, mas está dentro do... Eu acho que o meu áudio aqui... Só um momentinho, pessoal. É o WhatsApp, eu vou ter que fechar ele aqui. Só um momento, por favor. Bom, deixa eu ver se eu atendo aqui. Gente, eu já queria chocar de vez, então eu já estou chocando. Essa apresentação, esse slide, é um primeiro slide da minha vida pessoal. Eu digo para vocês que, enquanto eu estudava agronomia, eu também estava estudando música. Esse cabeludo aí é um engenheiro agrônomo que, ao mesmo tempo que estudou agronomia, também
participou de um mundo completamente diferente. Eu quis botar esse slide logo no começo para vocês entenderem de onde vem esse comportamento mais diferente, mais proativo no sentido de quebrar barreiras de comunicação, barreiras de vontade, barreiras de preconceito que nós temos. Então, eu tive a oportunidade de viver uma vida musical. Toquei na banda Mr. Jim, toco até hoje, tive bandas de rock de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. E um dos momentos mais felizes da minha vida foi esse com a Luísa aqui em cima do palco, onde eu cantava uma música feita para ela, e isso então marcou a minha vida. Eu achei importante compartilhar para vocês, para que a gente pudesse ficar mais íntimos no sentido de passar quais são as verdadeiras vontades do Rodrigo nessa palestra. Eu fui produtor rural também. Meu pai tinha uma propriedade rural em Santo Antônio de Goiás. Essa propriedade rural, nós tivemos um pivô central. Eu me formei em 1995, enquanto meu pai comprava esse pivô. Nós fomos uns daqueles produtores que sofreram muito no plano cruzado, e em 92 e 94, naquele tanto de gente que quebrou comprando pivô, a gente acabou deixando de ter essa propriedade. Plantamos feijão, plantamos milho doce, plantamos tomate. Então, eu conhecia a realidade do uso e conhecia a realidade da assistência técnica das pessoas que iam lá. Eu formando em agronomia, meu pai formado em agronomia, e mesmo assim um terceiro agrônomo fazendo essa receita agronômica, acompanhando. Então, eu percebi a importância, sim, de um engenheiro agrônomo no local para a emissão da receita agronômica. Vi isso sendo feito em 1992, 93. E aí eu fui trabalhar na Nestlé, pessoal, numa área bem diferente, por ter feito MBA em marketing. Eu trabalhei com nutrição infantil e com visitação médica, onde eu tinha que comunicar com o médico em 4 minutos dentro do consultório para conseguir absorver o que ele precisava e converter aquilo em resultado para a Nestlé. Então, eu acabei me adaptando para a comunicação. Eu quero só comentar um pouco sobre agronomia. Eu não vou me atrever aqui a falar para agrônomos que têm muito mais experiência do que eu, mas para dizer que a agronomia começa assim, né? Esse nem é o começo, mas nessa época em que lá em Viçosa, em 1929 a 1948 ali, isso foi uma... Vocês vão perceber que muita coisa eu faço no Google, eu busco no Google. Isso não é desprezo por citações ou por ciência, mas é porque eu tento simular o que minha filha, com 9 anos de idade ou 12 anos de idade, vai fazer para saber das coisas, né? O Google hoje, queiramos ou não, ele é o pai da gente em termos de informação. Então, a agronomia evolui bastante. Eu gosto sempre de passar, porque hoje está muito em voga a gente falar do agro, do 4.0, do 5.0, mas eu acho que cada uma dessas inovações aqui foram sensacionais. A calagem, por volta de 1920, começa a calagem no Brasil, 1925. A gente aqui cita também um dos casos, que é o risóbio na soja, a figura da Joana Doberheiner já como mulher nessa época, mostrando o poder que a mulher teria nessa área. A gente fala no milho híbrido. Eu me lembro da questão, inclusive como vendedor de sal mineral, que eu chegava nas fazendas e o cara falava, não, aqui é só sal branco, esse negócio de mineral aí não funciona. E aí você vê essas aplicações sendo feitas de agrotóxicos em 1966, quer dizer, só para a gente refletir. Vocês sabem bem do histórico, mas a minha posição nesse momento é: não achemos que a agronomia nasceu agora com essa história desse agro. Esse agro sempre foi pujante e tivemos as nossas internets e as nossas agriculturas de precisão, entre aspas, né? Cada uma dessa aí foi um grande impacto. Eu citei aqui pouquíssimos impactos, mas é só para dizer isso. Pessoal, poderíamos falar sobre agronomia, meio ambiente e saúde, que está no ambiente da receita agronômica, mas nós vamos falar do momento em que se decide utilizar o agrotóxico. Então, nós não vamos falar da agronomia, nós vamos falar do foco na receita agronômica. Eu estou vendo uma imagem aqui na tela do Luiz Carlos, um grande amigo. Luiz, você vai reconhecer algumas imagens aí. Ele é um desses anjos da fitossanidade, da defesa vegetal, um cara que trabalhou muito nessa área, respeito bastante.
Fico feliz em ver você né, assistindo a gente, Luiz. Bom, dentro desse nosso... Oh, parece que deu uma travada. Bom, eu fiz questão de pegar o trabalho do Luiz e ler para vocês o que o Luiz colocou na tese de mestrado dele, porque em 1950 o receituário agronômico era citado como resultado de um movimento integrado de vários segmentos da sociedade, tanto urbano quanto rural. A receita agronômica é um instrumento de trabalho do engenheiro agrônomo por sua formação, através da sua acadêmica e atribuição profissional, que abrange e transcende a vinculação com a comercialização e uso de agrotóxicos. É preciso entender que o receituário agronômico não é apenas a prescrição técnica emitida pelo profissional. Quando a gente começa a falar isso agora em 2021, já que só tem 6 anos que eu trabalho com isso, parece que isso é novo, mas isso é de 1950. Na verdade, está envolvido todo um conjunto de procedimentos, postura profissional e respaldo legal que culmina com a receita. Essa receita ou prescrição técnica é o documento apoiado em um conjunto de normas, medidas e atitudes pelo qual o profissional... Deixa eu melhorar essa tela aqui. Pelo qual o profissional identifica a si e o produtor, apresenta seu diagnóstico e preconiza o recurso terapêutico, orientando os procedimentos que viabilizam sua aplicação com sucesso e segurança. O receituário agronômico marca uma nova postura profissional. Meu pai está me ligando aqui toda hora, eu já desliguei ele não para de ligar. O receituário busca dimensionar o produto químico quantitativa e qualitativamente nas situações necessárias, a fim de resguardar eficiência em um máximo de produtividade e segurança. Bom, no final a gente comenta... Meu Deus. Pai, eu não posso te atender agora, eu estou numa palestra, tá? Você quer subir aqui? Eu não posso te atender. O quê? Fala, pai. Tudo bem. Só um pouquinho. Um abraço, pai. Tchau. Viviane, vai comprar para ele lá. Bom, pessoal, então, desde 1950 que se falava sobre isso, né? E acho que é bom a gente botar essa informação. Os impactos dos agrotóxicos eram muito mais negativos no passado. É importante, inclusive eram desconhecidos. Todas as vezes que a gente conversa sobre isso, algumas pessoas são mais radicais, dizer que nós trabalhamos com venenos, mas é importante a gente ressaltar isso, que isso já foi bem pior e hoje em dia não é assim, né? Os produtos são outros. Os princípios do receituário agronômico, segundo o professor Milton Guerra, aqui mais uma vez citando o Luiz Carlos, que está aí nos assistindo, buscar obter o máximo de produtividade com o mínimo de insumos poluentes, era o que eles falavam na época, preconizar um modo operacional simples, mesmo em situações complexas, compatibilizar os preceitos técnicos com a realidade socioeconômica e cultural do produtor, diagnosticar etiologicamente, oportunizar medidas de controle baseadas na dinâmica da população do agente etiológico, aplicar uma metodologia de trabalho que discipline atividades do profissional. O nome era semiotécnica agronômica. Estabelecer critérios metodológicos para, simultaneamente, preservar a saúde humana, animal e ambiental, zelando pela produtividade. Nessa época, a gente já percebia que eles estavam caminhando, e o Brasil caminhou para regulamentar isso tudo com 3 ministérios: ambiente, da saúde e o da agricultura. Por isso que a gente acaba indo para esse lado. Então, em 1989, aparece esse conceito que gera algumas dúvidas, que fala, inclusive, no artigo 13, a Lei 7.802 de 89, a venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio. Parece que ele era uma autorização de venda, né? Salvo casos excepcionais que forem previstos nessa regulamentação. E no artigo 64 do decreto, os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente. Por isso que a gente começa a falar muito de comércio, já começa a ligar a receita ao comércio, né?
mediante apresentação de receituário próprio emitido por profissional legalmente habilitado. Mas aí no artigo 1º ali a gente tem um conceito que a receita ou receituário é prescrição e orientação técnica para a utilização de agrotóxicos a fim por profissional legalmente habilitado. Pessoal, se eu não me engano, eu tirei isso aqui da lei estadual, mas depois eu vou dar uma... Eu acabei não colocando ali, mas se eu não me engano é da lei 19.423, que é a lei estadual de agrotóxicos. O conceito tem orientação técnica. Se não foi, ele veio da federal e a gente copiou. Mas o que eu quis dizer é marcar essa questão de prescrição e orientação técnica, porque tem muita gente que se esconde e fala, bom, a receita então é uma autorização de venda. Não, ela é uma orientação técnica. Agora, em 2021, pessoal, quando a gente faz algum curso, direto ainda tem o agrônomo falando comigo por WhatsApp, pô, mas que cursos são esses que vocês agora estão obrigando a fazer? Oh, os cursos são aqueles do Senar, década de 70 e tal. Então, não tem novidade alguma. O que a Agrodefesa fez foi exigir cursos que já existem. Faço essa observação para agrônomos que estão assistindo, e a gente sempre lembra isso, né? Será que os emissores entendem realmente como preparar e aplicar o agrotóxico? Será que nós estamos realmente sabendo o que nós estamos recomendando? Será que um médico clínico geral ele sabe fazer uma cirurgia? Onde trabalham os profissionais que mais entendem? O que é a habilitação para a emissão? Será que habilitar para ser agrônomo é a mesma coisa de habilitar para emitir receita? Como é a qualidade dessa habilitação? Alguns estados passaram essa habilitação via mudança de legislação, para o órgão de defesa agropecuária. Mas aqui em Goiás, a gente considera que é uma pessoa habilitada pelo CREA, né, ou pelo órgão de registro da profissão, de controle da profissão. Pessoal, eu sei que muita gente já conhece tudo isso que eu estou falando, mas eu acho importante falar da complexidade que ficou, por exemplo, o conceito de agrotóxicos e afins. Quase que tudo que se faz para controlar fisicamente ou quimicamente as populações daquilo que a gente acha que é ofensivo à nossa cultura, isso é classificado como agrotóxico. Aí a gente começa a ter os grandes problemas, né? Aqueles biológicos são agrotóxicos, mas como assim? Os produtos fitossanitários para a agricultura orgânica são agrotóxicos, e agora esse novo nome, bioinsumo. Sim, tudo isso, na minha opinião, entra dentro desse conceito. Às vezes isso pode atrapalhar muito, mas é o que a gente tem. Hoje entra nesse conceito, e se formos ter que mudar, eu prefiro que seja uma mudança nacional, harmonizada, para que os estados não façam cada um uma interpretação. Bom, quem é que fiscaliza isso? Para mim, é muito claro que são órgãos federais responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente, e os órgãos estaduais do Distrito Federal responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente. E os outros órgãos que regulam a profissão, controlando, contribuindo com essa fiscalização da profissão, enquanto pessoas que fiscalizam, por exemplo, a produção, o trabalho do engenheiro agrônomo. Aqui eu digo que existem competências que são conflitantes, são sobrepostas, é uma coisa normal no nosso trabalho a gente discutir isso, de quem é essa competência, às vezes competência da agrodefesa, do CREA, essa é do MAPA, essa é da polícia, de quem é isso? Não é tão simples assim, mas eu fiz só algumas observações, vocês viram que eu acabo emitindo opinião pessoal. A receita tem que ser específica para cada cultura ou problema e deverá conter necessariamente todas essas informações. Isso a Agrodefesa também seguiu à risca, nós não legislamos sobre isso, porque não poderíamos mudar isso, mas esse conceito gera dezenas de dúvidas. Se eu tenho soja, eu tenho pragas, eu tenho insetos e fungos, eu posso fazer uma para inseticida, um para fungicida junto, tem que fazer separado, e se for outra cultura, eu posso fazer tudo para inseticida, um inseticida para milho e soja. Quer dizer, esse cultura ou problema não ficou muito claro, e eu quero alertar vocês também que nós não vamos terminar com todas essas dúvidas aqui. É muito difícil a gente, inclusive a competência da agrodefesa, nesse momento, não é realmente ensinar a fazer a receita, né? E não existe um manual pronto e básico, só o tempo mesmo e a prática que faz a pessoa ficar
com menos dúvidas no momento de emitir receitas que podem gerar dúvidas, como qualquer outro tipo de trabalho, né? Eu quero fazer um questionamento aqui. A gente tem rankings de emissores de receitas. Eu fiz uma observação só. O que contribuiu para que um engenheiro agrônomo possa fazer 6.000 receitas em um ano? Isso não é Goiás, isso é Brasil, tá? Esse dado é de Goiás, mas isso acontece no Brasil todo. Isso aconteceu antes do Rodrigo nascer. A gente viu essa migração de todas as receitas, a grande maioria das receitas, para o ambiente comercial. Então, o que aconteceu? O que nós podemos fazer? O que foi que fez? Foi o mercado da agronomia que não conseguiu garantir mais pessoas trabalhando, os produtores que não pagam bem, os engenheiros agrônomos, ou o comércio que achou mais cômodo botar uma pessoa para pagar um salário melhor. Quer dizer, é só uma provocação que eu faço, porque esse nosso trabalho é criticado, assim, a gente recebe essas críticas, né? E aí, se vocês estivessem no meu lugar como coordenador da fiscalização de agrotóxicos, e ao saber que 95% das receitas são feitas no ambiente comercial, o que você faria? Sabendo que você só pode fazer legislação, é o que a lei manda, mas que você tem a possibilidade de legislar, como o Zé Reis falou. Então, era o momento de pegar a experiência do Zé Reis, pegar a experiência do mundo privado também, a experiência de outros estados nos Enfisas que nós frequentávamos, e tentar legislar sobre isso até onde nós conseguiríamos dentro do estado. Ou a gente jogava o sofá fora, né? Será que a gente deixava de conversar sobre esse assunto? Será que todos os Rodrigos do Estado do Brasil não estão tentando levar esse assunto para o lado da aftosa, né? Por que nós não conseguimos levar esse assunto para os produtores, para falar abertamente sobre um assunto, inclusive com o nome agrotóxico, que não deve assustar ninguém, não deveria assustar, mesmo que tenha assustado a gente falar sobre nome de agrotóxico, eu acho que até covardia discutirmos nome, mas a gente não pode varrer para debaixo do tapete todo esse assunto. O que eu estou querendo dizer é que nós, enquanto engenheiros agrônomos, precisamos provocar quem for preciso para termos voz desse assunto na mídia. Quando chegou a nossa vez de legislar ou de falar sobre isso, fizemos consultas públicas. E o que Goiás fez de diferente? O Zé Reis até citou que a gente evoluiu. Eu acho que a gente evoluiu para uma coisa que a gente classificou como diagnóstico. No nosso decreto 9286, o diagnóstico foi classificado como um levantamento das condições locais do meio ambiente fitossanitário, do maquinário e dos recursos humanos existentes na propriedade, assim como do produto ideal a ser prescrito, observadas suas peculiaridades. É possível um engenheiro agrônomo estar na fazenda em todas as situações em que ele faz a receita? Todos sabemos que não. É possível buscar informações em outras fontes, tanto digitais quanto base de dados, em que deixem um engenheiro agrônomo para prescrever, entre aspas, remotamente uma receita? Eu acredito que sim. Então, a lei federal diz que nós temos que vender mediante receita prévia, o decreto diz que nós temos, o decreto 4.074, nós devíamos citar o local de uso, e a lei estadual 19.423 disse o quê? Que o diagnóstico tem que ser feito a campo. Legislar sobre isso e deixar claro o que é isso é que foi o grande desafio. Se fôssemos usar na interpretação literal da lei, todas as receitas deveriam ser feitas lá no campo. Se nós entendêssemos se a gente não tivesse descrito que o diagnóstico é um levantamento das condições. E não há como não entrar na tecnologia no momento em que a gente fala de diagnóstico no local de uso. Estar no local de uso é estar com uma câmera, estar com uma informação geolocalizada. Eu acredito que isso pode ser feito assim como uma pulverização de drone está pegando nós pelas pernas aí para a gente legislar sobre isso. Então, nós da Agrodefesa, na instrução normativa número 3 de 2019, que cria o SIGE, o Sistema de Inteligência e Gestão Estadual de Agrotóxicos, nós fizemos uma observação que esse levantamento
o diagnóstico é a critério do emissor da receita. Nós, mais uma vez, valorizamos a profissão do engenheiro agrônomo para que ele tenha critérios, para que ele se sinta seguro como profissional a prescrever esse produto, garantindo para nós que houve diagnósticos com informações que podem, a critério dele, ser informações digitais, de pragueiros, de pessoas que estão na fazenda, de produtores que podem fazer login direto no sistema de emissão de receita. Temos tecnologia para isso, temos médicos fazendo cirurgias internacionais, temos médicos, psicólogos, psiquiatras fazendo consultas em celulares, e eu acho que o agrônomo tem que ir para esse lado, e a gente tentou ir para esse lado, fomos criticados, algumas pessoas nos entenderam que nós estávamos fazendo isso agora é um diagnóstico virtual. Não, virtual é a receita como é feita hoje, né? 95% no ambiente do comércio, sem garantir nenhuma informação que veio do campo. A Agrodefesa abriu a porta digital para que você que está emitindo mande essas informações digitais de que há relação entre você e o produtor, por isso que você fez um diagnóstico, você já frequenta fazendo dele de várias formas. Então, foi isso que a gente quis nessa legislação, e o adquirente aqui tem uma informação importante. Outra coisa que nós tentamos levar e trazer as informações da receita que é feita no campo foi, primeiro, que essas coordenadas geográficas da receita deveriam ser implantadas no sistema. Isso já é cobrado, grande parte, eu não tenho esse dado de cabeça, mas o CIGEA tem grande parte das receitas já geolocalizadas, no sentido de ter o ponto da fazenda. Não quer dizer que a pessoa estava lá no momento que fez, mas a gente já sabe para onde vai esse produto, a ponto de nós fazermos um mapa, por exemplo, de onde está usando o produto. Pessoal, eu vou ser bastante sincero para vocês, nós ainda estamos nos anos 80, dentro do estado de Goiás. Nós precisamos evoluir bastante, porque quando a gente nivela por cima, nós temos indicadores na área de saúde, até se a vacinação está sendo feita em homens, mulheres, idade, bairros, primeira dose, segunda dose, e na área de defensivos a gente ainda está engatinhando, mas é um processo de evolução que já deu um salto muito grande. Então, esse foi uma das alternativas que nós encontramos também, colocar essas coordenadas geográficas. E aqui, pessoal, quando nós colocamos na legislação que, ao verificar o envio antecipado do produto, o que é envio antecipado? Envio físico do produto. Quase todos os médicos e grandes produtores do Brasil, a não ser aqueles que estão com mais receio de serem assaltados na fazenda, eles levam o produto ainda nem com a lavoura implementada. Isso é uma loucura. Tem gente que fala que isso é um absurdo, que não há diagnóstico, nem como é que a pessoa faz isso, não tem a lavoura plantada. Mas o meu pensamento é que aquele produtor planta há 25 anos soja. Todo mundo sabe que ele vai usar o ano que vem, né? Então, a gente tem que adequar ao estilo de mercado e da logística da história, de o produto estar lá quando ele realmente precisar. Outro exemplo, produtos que podem ser utilizados sem diagnóstico, por exemplo, porque a ciência, a própria Embrapa recomenda a utilização de fungicidas de maneira preventiva, sem mesmo aparecer a doença, sem necessidade de um diagnóstico, está no rótulo e na bula. Mas o que aconteceu, pessoal? Quando nós fomos divulgar que, ao encontrar isso, o fiscal vai exigir a receita do uso, que é o sonho de todo engenheiro agrônomo que estudou isso, talvez o sonho do Luiz, que fez a tese de mestrado, com bastante críticas ao momento aí que a gente vive da receita, essa ordem de aplicação de defensivos é que poderia ser a verdadeira receita agronômica. Nós tentamos, até hoje a gente não conseguiu, mas eu espero que nós consigamos trazer para a sociedade dados da verdadeira receita, que é essa aí, que tem um engenheiro agrônomo assinando isso lá, tem um gerente assinando isso lá, tem um operador. Claro que isso também tem implicações trabalhistas, talvez por isso eles façam isso, né? Mas nós temos muitos produtores que poderiam estar fazendo essas receitas em aplicativos e já mandando, para que eu, no futuro, agora vou falar uma opinião privada minha, possa divulgar para a ministra da Agricultura
que quando ela for criticada, que nós usamos veneno de tudo quanto é jeito, que nós possamos ter pelo menos dados de 10% das receitas ou de 30% das receitas feitas no ambiente da fazenda. Porque eu fui em várias fazendas em Goiás nos últimos 5 anos, que tem 3, 4, 5 grandes agrônomos lá prescrevendo defensivos lá. Então, e esses caras estão sumidos, porque chega a receita de loja lá, e esse trabalho da verdadeira agronomia não está chegando para nós podermos, tanto nós conhecermos, quanto divulgarmos isso para os agrônomos e para a sociedade. Então, aqui, aqueles que trabalham no estabelecimento comercial, faço mais uma provocação. Você emite a receita, você é o responsável técnico, será que todas aquelas 6.000 receitas, você não se sente nem um pouco preocupado com 6.000 receitas saírem no seu nome? Será que você vai ser responsabilizado por essas 6.000 receitas? Aqui na nossa IN, a gente diz que essas são as competências do responsável técnico do estabelecimento comercial. Eu sei também que há um debate imenso. As associações representantes do comércio dizem que não deveria ser assim, né? Que acabou que eles meio que trouxeram a presença do médico para dentro da farmácia, entre aspas, né? Outro dia eu vi até uma legislação falando que os próprios farmacêuticos vão poder prescrever, então é como se tivesse agora o engenheiro agrônomo na farmácia. Eu acho que eu fiz uma confusão, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que pensar, será que é o ideal mesmo ficar aquele agrônomo lá? Isso é que os outros agrônomos que estão no campo, são eles que emitem a receita ou eles fazem aquele diagnóstico que a gente preconizou e a receita sai no nome do RT? Por quê? Porque é mais barato ter só um agrônomo na loja? Será que isso pode? Quem é que pode mudar essa realidade? Qual é a verdadeira função do engenheiro agrônomo no comércio? Aqui é só para fazer uma observação com Goiás. Quem é responsável para nós dentro da agrodefesa é quem assinou a receita. A receita vem com informações digitais dessa receita. Então, ela pode ser assinada à mão, é obrigatória essa assinatura. Se não for assinada à mão, existem várias maneiras de confirmar que houve ou um login senha, ou que houve uma assinatura digital, uma certificação digital, ou uma assinatura eletrônica. Isso também não é consenso no país, não é tão simples de regulamentar, mas Goiás já permite com que essas informações sejam digitalizadas. Então, o que Goiás fez no primeiro momento no CIGEA? As informações chegam via web service dos 40 e poucos sistemas privados que são cadastrados na agrodefesa, e esses dados, inclusive, vão para o CREA. Num CIGEA 2.0, pode ser que nós tenhamos um sistema de emissão ou que seja público, ou que haja uma consulta prévia ao nosso sistema para só permitir receitas corretas ou notas fiscais corretas, né? Então, uma evolução dessa torneirinha que nós vamos fechando, ela tem que acontecer. Se eu estiver lá, quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga ainda, se eu estiver trabalhando com agrotóxico, a gente consiga dar continuidade nisso ao ponto de rastrearmos mais o produto, porque eu acredito que esse é o futuro. Parece que nós temos que fazer um controle, como é feito o controle dos produtos de tarja preta, das receitas. Eu acho que a Anvisa faz um trabalho sensacional com isso. Nós deveríamos copiar, inclusive, esse trabalho. Mas, bom, então a gente entende a agrodefesa que quem é o responsável pela receita é aquele que chega para a gente, aquela informação digital, seja ele o emissor ou o RT da loja, é o nome de quem está na receita. Aqui eu lembro que houve um debate com o Zé Reis, quando nós colocamos, aliás, não foi só o Zé Reis, várias pessoas falaram, olha, vocês estão colocando a receita agronômica como um documento de transporte, mas a gente tinha um momento, pessoal, de transição entre o físico para o digital, e as pessoas que trabalhavam na volante da agrodefesa falavam, cara, como é que eu vou saber se tem receita quando eu pegar uma volante, porque eu não tenho o sistema ainda todo integrado. Então, no meio do caminho, a gente exigiu essa receita no transporte do produto para a fazenda. Hoje ainda é exigido, confesso para vocês que isso deve mudar, porque agora aquela receita que a gente exige no trânsito, ela vai chegar ao sistema. Talvez não online, ela tem 7 dias para chegar no CIGEA, mas nós temos como confirmar que houve a receita, por exemplo, num processo que acontecer posteriormente, de algum problema de autuação,
né? Então, é bem provável que isso seja mudado, mas ainda hoje é preciso a receita ou a cópia reprográfica da receita estar junto com a carga para quando for para a propriedade rural, aquela carga que vai de comerciante para comerciante, não precisa. Pessoal, CIGEA é isto aqui. Quase todos os estados fazem coisas parecidas. Essas linhas são as linhas onde a receita acaba transitando. Prestem atenção, tanto que ela atinge quase todos, né? Fabricantes, quando fazem vendas diretas, produtores rurais que têm que respeitá-la, às vezes emitir lá, tem produtor que emite, que é engenheiro agrônomo, cujo filho é engenheiro agrônomo, os prestadores de serviço de aplicação precisam dessa receita, o emissor da receita, claro, o aplicador e preparador de calda tem que seguir essa receita, o comerciante só vende com ela, a empresa de software tem que saber fazer esse software bem feito, estar bem atualizado, o que é bastante difícil. Então, se você tem um bom software de, de emissão de receita que você consegue utilizar, dê graças a Deus, porque esse sistema está atualizado, porque não é fácil, nem o próprio Ministério da Agricultura consegue atualizar o Agrofit, nem os órgãos estaduais conseguem. Então, é bem difícil, porque sempre tem alterações. Bom, eu quis dizer um pouco de quem são os players do CIGEA, né? Todos esses participantes acabam tendo uma ligação, seja ela cadastral, seja ela por auditoria, por própria fiscalização, por checklists. A Agrodefesa se aproxima de todos. Muita coisa, eu gosto até de comentar com o Zé Reis, que não mudou, na verdade só automatizou, né? A gente mudou. A gente não inventou a roda, a gente só aperfeiçoou essa roda. Então, empresas de software de emissão de receitas são cadastradas na Agrodefesa. Os comerciantes de agrotóxicos, desde a década de 90, já fazem esse registro, e os seus responsáveis técnicos também. O profissional emissor de receita, ele tem que fazer um login no SIDAGO, que é o Sistema de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás, e acompanhar as receitas que ele faz naquele sistema privado. Há uma tentativa de criação de um sistema do CREA junto com a Agrodefesa para que a gente consiga fazer um sistema privado e gratuito para aqueles que tiverem dificuldades de emitir, geralmente aqueles pequenos produtores ou agrônomos que estão no início da carreira, alguma coisa assim, né? A gente tem esse estudo e essa batalha aí junto com o CREA para que nós possamos fazer. Fabricantes e registrantes de agrotóxicos acabam tendo contato conosco, né, para atualizar seus cadastros dos produtos. Toda vez que se registra um produto no Brasil, ele tem que ser cadastrado o produto na Agrodefesa. Prestadores de serviço de armazenamento, aquele que não, mas eu não vendo, eu não faço receita, isso às vezes dá uma confusão danada, mas se você armazena, você tem que entrar em contato com a Agrodefesa para fazer esse registro. As prestadoras de serviço de aplicação de agrotóxicos, as unidades de recebimento de embalagens vazias, que é um outro universo. Aqui eu faço uma observação que esse universo tem 94% de devolução. E quais são os índices da fiscalização de agrotóxicos de Goiás e do Brasil? Vocês conhecem esses índices? Perguntem para o mapa qual é o índice. Não é o índice de multa, não. Quero saber a situação do uso, a qualidade do uso. Porque as pessoas acham que agrotóxico é embalagem, né? A gente fica babando o ovo no Impev, e eu acho que nós precisamos melhorar bastante para mostrar para a sociedade que existe, sim, a fiscalização do líquido, né? E os aplicadores de preparadores de caldo fomos muito criticados. Mas vocês agora estão virando fiscal do trabalho. Se desde 89 eu preciso fiscalizar o uso, se eu não conheço quem usa, usar é aplicar, usar não é consumir, né? Usar é aquele aplicador, e nós não tínhamos um cadastro, eu não conhecia uma pessoa em termos cadastrais, e a gente está nessa batalha, talvez vai ter que adiar, porque nós sabemos que brasileiro deixa mais para a última hora, mas isso é normal. Em 7 de outubro vence o prazo para esse cadastramento dessas pessoas. O que nós quisemos com isso? Simplesmente encher as salas do Senar de pessoas para fazer o curso. Por quê? Porque é mais seguro para todos que essas pessoas que abrem o produto na propriedade tenham feito um curso que alertou os problemas que podem surgir na saúde dele, no meio ambiente e na saúde de quem consome o produto, o alimento, né, que é decorrente dessa aplicação. Então, a Agrodefesa está de parabéns, eu tenho a impressão que isso está dando
referência para outros estados que também estão passando por essa necessidade de pelo menos conhecer essas pessoas, ter o celular delas e mandar alertas para eles, por que não, né? Então, resumindo, pessoal, como eu disse no começo, nós não teríamos como entrar em todos os detalhes da emissão da receita. Eu digo para vocês que são engenheiros agrônomos e trabalham vendendo ou prescrevendo agrotóxicos aqui para Goiás, vocês precisam se cadastrar no Cidago. O Cidago, no site da Agrodefesa, tem um botão que tem primeiro acesso RT Vegetal. Você se cadastra, cria sua senha, login, um cadastro simples e gratuito, e vocês vão emitir suas receitas nesses sistemas com coordenadas geográficas, nos sistemas cadastrados na Agrodefesa. E esses softwares têm 1 semana para mandar essa receita para a Agrodefesa. Existem vários pensamentos de mudança nisso tudo, mas, por enquanto, o CIGE 1.0 está assim. Então, vocês acompanhem essas suas receitas enviadas, você pode entrar no Cidago para ter a certeza de que suas receitas estão chegando lá. Eu penso que é uma excelente oportunidade do uso da tecnologia para ampliar o relacionamento com seus clientes. Como eu fui profissional de marketing, muita gente que é de um ramo de defensivos diz, isso acabou, Rodrigo, o produtor só quer preço e tal. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que se você é capaz de ser profissional, você ter uma relação boa com, e não só a questão da venda do seu defensivo, mas o que vem antes, né? Fazer com que esse produto seja eficaz e talvez até com mais economia para o produtor, para que ele tenha resultados melhores. Então, lembre que todo debate com os Reis, a gente conversa muito sobre o que vem antes, né? A nutrição da planta, aquela questão toda da agronomia, para que não precisemos de tantos produtos assim, mas acho que essa é uma oportunidade para que nós estimulemos as boas práticas. Eu estou dizendo aqui que os representantes dos comerciantes, os comerciantes precisam se aproximar da Agrodefesa no sentido de estimular boas práticas. Aqueles que não se aproximam geralmente têm alguma coisa errada. Vários deles estão se aproximando, estamos trabalhando junto em prol da boa prática. 95% das receitas de Goiás são feitas no ambiente de comércio, eu digo mais uma vez para vocês entenderem isso e perceberem qual foi a tentativa da Agrodefesa em trazer essa receita para o campo ou trazer as informações do campo para essa receita, onde eu possa mostrar que está havendo, nem que seja um contato virtual, entre aspas, né, um contato digital dessa relação entre o engenheiro agrônomo emissor e o seu cliente. Quem é que faz os diagnósticos e emite receitas agronômicas em seu estabelecimento, né? Eu acho importante a gente pensar nisso. Então, o CIGE, por que nós criamos o CIGE? Eu acho que, primeiro, que é obrigação, existia uma competência da Agrodefesa dentro da gerência de fiscalização vegetal, que era criar um sistema informatizado capaz de fomentar, de trazer, tabular dados sobre a situação do uso de agrotóxicos. Percebam a amplitude disso, até porque é grande mesmo. Quando você fala uso de agrotóxicos, é muita coisa, né? Então, nós tínhamos que criar isso. A gente criou com a intenção de ter dados do governo para o debate sobre o uso indiscriminado desses produtos, né? Por que não? Que dados são esses? Nós vamos buscar os dados lá nas revendas ou nós temos esses dados oficiais da Agrodefesa, né? Se vocês perguntarem hoje quanto é vendido, vai demorar para falar, para explicar. Acho que quase todo o estado, muitos já evoluíram bem, Goiás precisa evoluir bastante, então precisamos da força dos engenheiros agrônomos para que isso fique claro para todos nós. Né, nós podemos tratar essas irregularidades com mais profissionalismo, em vez de pegar um ou outro agrônomo, não, a gente vai fazer um pensamento mais generalizado. Olha, encontramos 800 receitas com soja em Goiânia, gente que nem cuidado de mostrar onde é que vai usar o produto, né? Então a gente sabe que temos muita roupa suja para lavar. Sei também que só o documento não é a solução, mas é um dado que é importante criarmos coragem para tratar dele, né? Acho que isso traz uma inteligência na gestão para definir prioridades, onde é que estão os maiores problemas, quais são as deficiências que precisamos tratar com mais urgência. Teremos uma visão mais completa dos dados e dessas informações. Nós temos um sistema que é o agroativo, que qualifica o cumprimento da lei na propriedade e no estabelecimento comercial.
Isso começa a ser diferencial também da agrodefesa em Goiás, onde a gente começa a ver a evolução da qualidade do cumprimento legal. Então, a eficácia da fiscalização e a eficácia do cumprimento, da parceria com o produtor rural. E aí, nós teríamos uma geração proativa de transparência, claro que considerando todas as leis de proteção de dados, mas poderíamos combater as informações respondendo e não reagindo, né? É diferente se a gente tivesse esses dados. Eu acho que nós podemos fazer parte dessa não com uma reação, mas com uma informação, né? Sem agredir ninguém, nós podemos todos estar juntos para que a gente pudesse criar essa cultura de uso correto. Agrotóxicos serão utilizados ainda por décadas, embora os bioinsumos talvez vão substituí-los ou trabalhar junto, né? Mas é o futuro, essa questão do bioinsumo, da nanotecnologia. Outro dia eu vi até aparelhos com energia elétrica para matar ervas. Então, acho que a gente tem que absorver isso. Essa reflexão eu faço para vocês, pessoal, porque agrônomos e produtores rurais não estão mais sozinhos nesse debate. Quer nós queiramos ou não, é o Google que faz esse debate aparecer. Não podemos mais fazer um evento para o CREA, onde só engenheiros agrônomos falem conosco. Nós estamos aqui numa associação de engenheiros agrônomos, por isso nós estamos falando só com agrônomo. Mas nós temos que sair daqui, participar de eventos e levar a agronomia para quem não é crente. Não adianta você falar de Jesus para quem é crente, nós precisamos falar para quem não é. E aí nós não podemos mais conversar sozinhos. Acho que é importante falar isso, que outras experiências como essas dos suíços que rejeitaram banir os agrotóxicos em referendo nacional. Olha que evolução. Os produtores de chocolate falaram, rapaz, se a gente parar de usar o defensivo, nós vamos ter que comprar só cacau orgânico, e aqui não tem. Então, e a população foi esclarecida, a população urbana votou para não banir os agrotóxicos, pelo menos por enquanto. Isso é um referendo nacional. Vejam o nível da sociedade. É uma opinião muito pessoal, eu acho que algumas pessoas aí vão dar uns puxões de orelha em mim, mas vamos lá. Nós legislamos sempre com boas intenções, mas será que a solução realmente está na lei? Me lembro da professora Magda, da UFG, me mostrando uma das aulas mais sensacionais que eu tive, quando ela apresentou o Fábula dos Porcos Assados, onde o mundo brasileiro, influenciado por essa lógica portuguesa, foi criando dezenas de elefantes brancos para legislar e para controlar o controlado do controlado e o incontrolável. E aí nós tínhamos especialistas em botar fogo da esquerda para a direita com o vento de tal jeito. Esse texto é sensacional, gostaria que vocês vissem, porque quando eu me transformei em servidor público, eu vi que o serviço público muitas vezes caminha para isso, a falta do bom senso. E aí, eu penso que os Estados Unidos, por exemplo, não estou criticando, nem dizendo que é melhor ou pior, mas acho que o Código do Consumidor americano é muito respeitado. Se o meu produto que eu comprei está com qualidade ruim, o Código do Consumidor lá resolve. Talvez nem toda essa legislação fosse precisa, então é só uma provocação que a gente faz nesse sentido também, sem querer desmerecer toda a legislação, que é importante, mas, bom, outra coisa, análise de resíduos é um indicador, no entanto, não pode ser o único dado divulgado e conhecido pela população. É como se nós só divulgássemos todas as multas que são feitas pelo Detran e não divulgássemos o número de pessoas que são salvas pelo cinto de segurança, né? Não estou aqui nem defendendo, nem falando mal do agro, nem nada. Só estou dizendo que nós temos que ter mais dados. E nós também somos responsáveis por nós agrônomos, somos responsáveis por essa tradução do que se faz no campo para a população urbana. Nós não podemos ser mais bicho do mato com canivetinho na cintura e falando nós vai, nós vem. Não é legal isso, vocês viram que eu sou envolvido com música e essa interiorização do sertanejo nos colocou todos falando errado e achando isso bonito. Aqui é uma crítica muito pessoal minha. Acho que está na hora da gente conversar com a cidade com uma linguagem legal, sem falar de coisa pejorativa aqui, pessoal. Só estou dizendo que nós somos responsáveis por isso também. É o número de multas que demonstra a eficácia da Polícia Rodoviária Federal ou é o número de pessoas salvas pelo cinto de segurança? Né? São provocações que eu falo para a nossa propriedade.
nossa profissão. A multa por velocidade põe tudo a perder? A análise de resíduo põe tudo a perder? Ou ela é uma foto, ela mostra um problema sério? Sim. Mas e o curso que eu fiz para retirar a carteira? E todas as pesquisas que fizeram aquele carro ser um carro seguro, meus pneus que não estão careca, meus freios que estão bons. Então, o agroativo daquela propriedade que foi feito, que mostrou que aquele cara armazenou os produtos de forma correta, comprou no local correto, ele não usa produto roubado ou produto contrabandeado, né? Então, essa fiscalização traz resultados. Eu vou terminando, tá, Zé? Desculpa, está meio longa, mas eu já estou terminando. Eu vi esse artigo muito interessante, gostei muito, porque, primeiro, esse artigo do Caio Antônio Carbonari fala que não se pode confundir o uso e consumo. O agricultor usa defensivos agrícolas e, se houver resíduos desses nos alimentos, e seus consumidores poderão ingerir. Como a quantidade usada pelo agricultor não é a mesma ingerida pelos consumidores, o seu uso não é sinônimo de consumo. Só para a gente, às vezes, rebater aquela história dos 5 litros por pessoa, né? Aqui eu achei sensacional, não conhecia, não sou cientista, peguei esses dados em e-mails de colegas em Google, e tem as referências aí, mas existe esse indicador, Environmental Impact Quotient, que é um dado que mostra que um sistema regulatório normalmente diminui os indicadores por área aplicada, já os sistemas de produção sustentáveis, né, que a gente pode falar de MIP, essas coisas todas, reduzem os indicadores de risco. De 2002 para 2015, o risco de utilização de agrotóxicos veio diminuindo. Eu não sei criticar bem esses dados, porque não sou cientista, mas acho que é um indicador muito interessante que mostra que o Rodrigo, que o Zé Reis, que o Juliano, que todos os coordenadores gastando a pestana aqui, com essa legislação que parece incomodar, ela acaba tirando um pouco dos riscos, principalmente com relação ao trabalhador, o consumidor, o risco ecológico e os riscos em geral da utilização. Então, esse indicador é muito interessante para que nós possamos conversar sobre isso. Um assunto, pessoal, que ficou muito em alta agora, off-label. Por que eu estou falando isso para vocês? É uma experiência privada minha. Quando eu visitava os médicos em 2005, vejam esse manual aí, o Manual de Medicamentos Habitualmente Usados em Pediatria. Eu não sabia que eu estava participando de um mundo do off-label para a pediatria. Não é uma linguagem que deve ser usada em agronomia, não deve ser permitido esse tipo de coisa na agronomia, não é isso que eu estou falando. Estou falando da evolução e da diferença da medicina para a agronomia nesse sentido. Não se pode fazer pesquisa em crianças. Então, os médicos me esperavam para que eu entregasse esse manual para a pediatria. Hoje se fala de mais de 30%, alguns dados, mais de 62% de off-label na área de pediatria. Porque eu não tenho essas pesquisas, é como se eu não tivesse a pesquisa do defensivo na pimenta do reino. Eu não tenho a pesquisa feita para melancia. É a mesma coisa que tem acontecido, só que a medicina é outra história, o comprimido vai na boca de uma pessoa, aplicação de defensivo é meio ambiente, é outra história, né? Mas olha para vocês verem que nós conseguimos fazer uma, entre aspas, off-label nosso, a gente começou a resolver com esse processo da cultura com suporte fitossanitário insuficiente. É como se fosse uma embreagem da transmissão da coisa que está errada para a coisa certa. Eu vou trazer aquele universo da inconformidade, às vezes, formal. Qual é essa inconformidade formal? Um produto que é indicado para melão e não é indicado para melancia. São duas plantas praticamente irmãs, eu ingiro da mesma maneira, faço suco, não como a casca, ou faz um doce com a casca, só que ele é registrado para melão e não é registrado para melancia, e pode gerar uma multa de R$20.000 para uma pessoa. Então, você que está me ouvindo, que é engenheiro agrônomo, tem obrigação de saber o que é esse projeto aqui do MAPA, desde 2010, que lançou uma oportunidade de facilitar o registro, não abrir a guarda e fazer envenenar todo mundo, não. Foi uma forma de facilitar o registro em plantas que são semelhantes e que têm um consumo pelo ser humano de forma semelhante. Isso tudo é baseado em ciência, pessoal.
E é difícil encontrar um engenheiro agrônomo que conheça essa instrução. O que eu estou querendo dizer para você é que se você é produtor de melancia e não tem produto registrado na melancia, você pode provocar o UFG, pode provocar a Emater e ir até o Ministério da Agricultura. Esse manual existe, essa instrução normativa está aí para todo mundo ver, e faça esses produtos serem registrados, porque, de repente, você está fazendo uma inconformidade por falta de atitude da associação de produtores, da sociedade em geral, do campo, que pode sair dessa inconformidade. Então, foi por isso que eu fiz esse comparativo, que não é a mesma coisa do off-label na pediatria e essa questão, mas eu digo para vocês que nós temos muitos agrônomos no serviço público tentando ajudar a fazer isso. Está acabando, Zé Reis? Bom, de um lado, pessoal, nesse debate sempre fica um lobo dizendo que não, agrotóxico não causa câncer, e do outro lado, um lobo dizendo que não existe uso seguro de agrotóxicos. São pessoas que têm todos os motivos e nós temos que ouvir, até porque quando a gente generaliza também, a gente costuma levar a nossa experiência particular, né? Se eu for filho de um pai que se intoxicou e que hoje está na cadeira de rodas, com certeza eu vou levar essa experiência para a minha vida de fiscal, engenheiro agrônomo. Então, e se eu sou filho de um cara que trabalhou na Cibagás e ficou milionário, eu vou levar a minha experiência como agrônomo. Então, é importante que a gente se baseie na ciência e nos coloquemos como consumidores de alimentos, né? Todos nós precisamos de alimentos seguros. Eu não posso mais, nós não podemos admitir mais o produtor separar o leite para ele, o tomate dele, a melancia dele. Senhor produtor, o senhor não é o dono da sua lavoura comercial. A partir do momento que o senhor vendeu, esse produto é de consumidores, o senhor tem uma responsabilidade por isso. Você, engenheiro agrônomo, ao fazer a prescrição, tem muita responsabilidade por isso também. Então, para finalizar, esse é um espectrofotômetro de massa que custa 4 ou 5 milhões de reais, em torno de $1 milhão. Primeiro contato que eu tive com uma colega química que trabalhava com isso, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela: existe algum espectrofotômetro de massa mais barato, menor? E a gente ainda não conhece bem. Tem alguns que fazem análise de liga metal, mas eu acho que de alimentos ainda vai demorar um pouquinho. Mas o dia que o iPhone 21 chegar, a minha filha vai estar com 40 anos de idade, essa brincadeira das câmeras aí, quem sabe uma dessas câmeras será um espectrofotômetro de massa, cujo consumidor vai olhar direto para o produto e falar assim: não vou comprar. Aí eu quero ver como que os agrônomos vão ficar quando as pessoas começarem a rejeitar o que já está acontecendo em forma generalizada na questão de exportação de produtos, né? Problemas são constantes. Eu acho que faz parte do nosso trabalho prestar atenção nisso. Se não, a gente vai acabar vendo isso aí, essas lavouras verticais. Se não, não é que é por isso que isso está acontecendo, mas hoje a gente acha lavouras que vão produzir 1.000 toneladas por ano dentro de um estabelecimento fechado, para que a gente possa fazer hidroponia ou com iluminação controlada, e aí sim, ou então a pessoa vai ter uma geladeira em casa parecida com aquela de vinho, e vai colocar sementezinha de alface em cima e embaixo sai o alface toda semana para ele almoçar todo dia. Então, assim, pessoal, é só para a gente falar que a agronomia mudou muito e nós precisamos mudar. Zé Reis, se eu conseguir, vejam se vocês conseguem ouvir esse vídeo. 5 minutos e acabou, Zé. Porque a arte é Tá ouvindo o toda e áudio? qualquer manifestação humana, Sim. regida pelas pulsões do seu agente. O artista nada mais é do que aquele que, com a bola nos pés, com o pincel na mão, com a batuta na mão, dando aula ou em qualquer outra atividade, age em função da sua singular e irrepetível energia vital, e não em função de uma técnica a ser repetida 1 milhão de vezes. Portanto, o pintor pode muito bem não ser artista, ser um técnico de pintura. E é perfeitamente possível encontrar arte
aonde menos se poderia esperar, toda vez que a singularidade de uma orquestração orgânica permitir uma manifestação irrepetível, existe ali uma obra de arte. Portanto, meus amigos, veja que curioso, e é nesse ponto que nós vamos ficando por hoje. Na perspectiva nietzschiana, existem, na verdade, duas formas de poder. Um poder entendido no jogo social. Na verdade, isto aí os romanos chamavam de potestas. Aquilo que você está autorizado a fazer ou pode fazer. Isto é uma produção das forças reativas. É o que Freud vai chamar mais tarde de civilização repressora. Mas o outro poder, esse não é a potestas. Esse agora é a própria potência, com T. E esta potência não é o que você pode ou está autorizado a fazer pelo outro, mas é o que você pode ou está autorizado a fazer pelos próprios recursos orgânicos, pela própria dinamis, pela própria energia vital. E esta potência Nietzsche vai chamar de vontade de potência. De certa maneira, o que explica a potestas, aquilo que eu posso fazer, é uma lógica social, jurídica e moral. O que explica a vontade de potência é a busca por mais vontade de potência. E isto é filosoficamente precioso. Nós somos máquinas desejantes, diz Deleuze. O que isso quer dizer? Somos desejo que quer mais desejo, potência que quer mais potência. E o que é que o meu tesão busca? Mais tesão. Numa lógica que Platão já tinha denunciado como de insaciabilidade absoluta. Por quê? Porque ou desejo o que não tenho, mas quando tenho, o meu desejo se volta para outra e outra coisa. Se preferir, por mais e mais desejo. Portanto, essa potência aí, a tal da vontade de potência, é, na verdade, um saco sem fundo. E aqui, meus amigos, aqui você tem o verdadeiro drama existencial. De um lado, você é energia vital, tesão, tesão que quer mais tesão, energia que quer mais energia. E de outro lado, você é autorizado pelos outros, você é determinado pelos outros, controlado pelos outros, vigiado pelos outros. E de outro lado, você está autorizado a poder fazer certas coisas e não outras. Zé, obrigado. O que eu quis dizer com esse final do vídeo é que a gente tem que ter vontade. Não adianta estudar, não adianta fazer mestrado, doutorado, não adianta ter orgulho, ter vaidade, se a vontade não estiver dentro da gente. Então é isso que eu queria passar para vocês, estou aí aberto para qualquer debate, vou deixar de compartilhar minha tela aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos que ficaram até o final. Pois é, Rodrigo, agora a palavra vai voltar para a Ludmila, mas eu queria já, pela Iago, agradecer a sua participação, dizer que eu sou uma prova em conteste da dedicação, do trabalho do Rodrigo na agrodefesa. Às vezes a gente falando não consegue perceber o avanço que é muitas das coisas que a gente tem trabalhado lá,
Eu falo a gente porque eu comecei, não, eu comecei, João Mendonça começou, João Mendonça já é falecido, Carlos Alberto, Weber trabalharam nisso, depois eu fiquei por um tempão, Juliano, depois veio Rodrigo, e nessa evolução eu devo dizer que a Agrodefesa tem avançado muito nesse controle, resolvido as suas situações, não conseguiu. Eu acho que, eu não sei se um dia vai resolver, porque é aquela história, uma vez me disseram que o problema sempre a vida humana é sempre uma viagem cósmica, onde que os problemas vão na frente e o homem, com a sua inteligência e sua ciência, vai atrás tentando consertar. E eu acho que esse trabalho de cada Rodrigo, de cada Zé Reis, de cada Antônio Pascoaleto, que são feitos, são uns tijolinhos que a gente vai colocando para conseguir um trabalho bem mais interessante, que se não para nós, para as gerações que vêm por aí. Né? Agradecer às pessoas que estão aqui presentes. Tem 2 professores aí que eu sei que são professores, Rodrigo, você talvez conheça outros, o professor Antônio Pascoaleto, o professor Rogério. Rogério está aí, vi. Rogério o homem do bambu. Rogério Bambu. A Mansuemi está aí, que é nossa colega da Agrodefesa. Vi também. A Deilson, né? Estou vendo aqui. Eu vi mais cedo Fernando Marini, não sei se continua ainda aí com a gente. E agradecer a todos. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas eu acho que isso é muito interessante, esse bate-papo. E aí eu repasso para a Ludmila para ela continuar com a apresentação. Professor Rodrigo, podemos iniciar um espaço para perguntas? Sim, já temos uma sim. pergunta aqui no chat, então, da Isabela. Rodrigo, eu tenho alguma dúvida. Ali no início da apresentação foi nos informado que para a compra de agrotóxicos é necessária a emissão da receita e nota fiscal. Supomos então que o produtor decida comprar seus insumos antecipadamente, porém sem armazená-los em sua propriedade. Ele deixa na loja ou com o distribuidor do insumo, por exemplo. No momento em que ele for utilizar de fato os produtos em sua propriedade, ele precisa emitir a receita novamente? Essa é uma dúvida que é recorrente. A primeira coisa, antes de responder, Zé, muito obrigado pelas palavras, eu agradeço mais uma vez, viu? Gosto muito de você e sei que você tem uma força muito grande também para o desenvolvimento da agronomia. O que a gente colocou na legislação foi o envio antecipado. A compra antecipada é muito feita também, talvez quase todas as compras são antecipadas. Mas nós, quando quisemos dizer que seria necessário uma receita, nós consideramos a presença do agrotóxico na propriedade. A partir do momento que o agrotóxico foi para lá, como envio antecipado, aí, se ele chegou antes da cultura, ele vai precisar ser prescrito. Agora, aquele que comprou, mas o produto não está lá, é como se não tivesse ido o produto para a fazenda. Então, o produto não está na fazenda. Então, ele vai com uma receita de venda. O que eu estou querendo dizer é que ele foi vendido naquele momento. Ele foi para a fazenda naquele momento. O envio antecipado, então, se eu chego na propriedade, vamos supor, fazenda de sequeiro, setembro, agosto, eu chego lá, tá, os produtos para soja estão lá na propriedade. Desde 2019, o fiscal da Agrodefesa já poderia exigir essas receitas. Foi um debate intenso, nós podemos dizer que não está funcionando 100%, nós tentamos convencer a CEAPA, a FAEG, houve muita reclamação, mas muitos bons produtores e grandes produtores, cujos os filhos são engenheiros agrônomos e são aqueles que fazem aquelas ordens de serviço, falaram, não, isso você tem que fazer mesmo, porque eu recomendo. É engraçado isso. Eu chegava nas propriedades, o proprietário falava assim, não, quem manda aqui sou eu. Você é o quê? Sou agrônomo. Que bom, cara, então faça a receita aí e manda ela para a gente, porque é essa que a gente quer ver, se é você que manda. E eu acho que é isso mesmo. A receita, nesse caso, tem que ser feita lá nesse ambiente, nesse momento. Então, recapitulando, demorei aqui para falar, mas se o envio for antecipado, aí sim é necessário essas receitas.
Agora, o produto está desacobertado de receita? Não, porque ele foi vendido com uma receita. Mas isso é aquela evolução que a gente espera. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Goiás foi até um pouco mais devagar. Tem alguns estados que classificaram produtores grandes como armazéns equiparados ao armazém do comércio. Alguns estados cadastram esse armazém como se ele fosse um armazém de comércio, inclusive tem que ter um RT lá, registrado para esse. E eu acho que essa postura também é verdadeira, é uma opção que o Estado teve, já que ele pode legislar, inclusive, com mais restrição, de acordo com o que a Constituição diz, né? Mas, no caso de Goiás, o que a gente entendeu foi que, ao verificar o envio antecipado, nós vamos cobrar a receita, mas não que seja necessário o cadastramento de um armazém de fazenda, como se fosse um armazém de comércio, ok? A próxima pergunta é da Rafaela, engenheira agrônoma. Ela diz: sabendo que cada caso em campo, estágio da cultura e alvo deve ser tratado de forma individualizada, uma prescrição de inseticida, por exemplo, ela pode ser feita 6 meses antes da praga-alvo ser estabelecida na área? Existe hoje fiscalização que verifica o limite de tempo que a receita agronômica pode ser prescrita antes da emissão da nota fiscal? Então, isso é o que a gente acabou conversando sobre o mesmo assunto. Esse é um envio antecipado. Se a receita foi feita 6 meses antes, quer dizer que ele fez a compra, aquela receita valeu para aquela época, e o que a Agrodefesa está tentando é não permitir esse intervalo de 6 meses, é fazer com que haja receita do uso. Lei consegue fazer tudo funcionar? Não. A consciência do engenheiro agrônomo deveria ajudar nesse momento, por isso mesmo que a crítica que a gente fez lá, será que a lei ajuda tudo? Será que a lei faz isso? Então, eu me lembro que o Zé Reis até uma época conversou comigo que o CREAS estava estudando uma criação de uma espécie de um outro documento para esses casos que se autorizasse a venda e que a receita agronômica fosse feita só no momento do uso. O que a segunda pessoa perguntou foi exatamente isso. Talvez esteja fazendo uma crítica. Como pode acontecer uma coisa dessa? Uma pessoa fazer uma receita 6 meses antes, sem implementar a cultura? Eu também pensei nisso no momento de legislar, e a alternativa que a gente achou foi colocar sobre o envio antecipado. Se eu colocasse o verbo compra antecipada, nem ia ser publicado, porque quase tudo é comprado antecipadamente. Mas no momento que o produto está lá na fazenda, nós acreditávamos que com essa alternativa conseguíssemos transformar aquela ordem de serviço que eu mostrei na apresentação em uma receita. E isso responde a pergunta dela. O ideal seria aquela ordem de serviço ser transformada em receita 6 meses depois. Entendeu? Próxima pergunta é da Gabriela. Quando uma receita é cancelada e já foi encaminhada à Agrodefesa, como faço para informar que a receita foi cancelada ou refeita, sendo que já foi dado baixa? Gabriela, esse é um dos detalhes que a TI trata dentro da Agrodefesa. O sistema informatizado, existe um manual de web service, e talvez eu não consiga explicar exatamente o que você tem que fazer, mas uma receita tem até uma semana para chegar na Agrodefesa. E nesse momento, por que a gente deixou essa semana? Por causa disso. Foi debatido com os vendedores, debatido com os emissores de receita. Ô, Rodrigo, às vezes a gente faz a receita, mas a receita é cancelada e tal. E há sim a possibilidade de cancelar, ela fica com status para nós lá de cancelada. Mas infelizmente eu não sei te explicar exatamente como é isso. Eu te aconselho, se você for agrônoma e utiliza um sistema informatizado, questionar a empresa de software, e se você for da empresa de software, questionar a Agrodefesa na parte de TI para se informar como é feito esse cancelamento. Agora, eu posso te dizer o seguinte, existe duplicidade nos dados das receitas? Existe. Existem falhas? Existem. Nós passamos o ano de 2019 e 2020 como se nós estivéssemos fazendo uma represa. A represa está suja, ela enche e ela está suja. Para ela ficar bonita, ela vai precipitar aquela sujeira toda. E essa é a inteligência que a gente quer desenvolver do CIGEA, né? Eu quero poder tratar esses dados e no futuro, eu acho que a melhor coisa
é que nós tenhamos robustez no nosso sistema informatizado para que ele não caia, para que ele não trave o comércio, mas que hajam consultas no momento da emissão. Então, isso vai trazer mais profissionalismo ainda. Você está emitindo a receita para sinto muito, mas esse engenheiro agrônomo não está kit com CREA, por exemplo. Sinto muito, mas esse produto não é recomendado para essa cultura. Sinto muito, mas a dose que você está usando não é recomendada para esse produto. Sabe, esse tipo de coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a receita chega da maneira que foi feita e nós precisamos tratar isso. Nós e o CREA, porque o CREA também tem recebido os dados dessas receitas. O colega Adeilson tinha informado anteriormente que gostaria de fazer uma pergunta. Pode ativar o seu microfone. Opa, tudo bem, obrigado, viu? Posso Boa perguntar, noite, Rodrigo? Adeilson. Boa Boa noite, é um noite. prazer te ver. É um dos técnicos agrícolas que mais conhecem do trabalho de agronomia. Eu fico feliz em te ver aqui, viu? Quero dizer para todo mundo aí do CREA que é uma pessoa que entende muito desse assunto, faz parte de uma empresa que tem 20 anos de mercado, então ele talvez saiba muito mais do que eu. Vai me pegar de calça curta aqui. Vai lá, Adeilson. É isso, Rodrigo. É um prazer, viu? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Zé Reis. Quantos encontros nós tivemos, né, de eventos aí desde 2010 do Zenfisa, e é uma satisfação conhecê-los aí, a gente trocar sempre ideias e agradeço. Mas assim, Rodrigo, um ponto, são dois pontos, aproveitar, viu, Ludmila? Vou ser rápido. Primeiro, assim, já que nós falamos aí, né, você citou sobre a assinatura eletrônica na Receita ou digital, está acobertado pela Instrução Normativa 03/2019, aí você também falou lá, né, da receita de transporte, tem que ser impressa, né, ou seja, não é para transporte, mas é para comprovar, né, não é um documento para transporte. Vamos lá, já que nós estamos falando de documento digital, assinatura eletrônica digital, esse documento poderia ser apresentado no transporte pelo celular do produtor rural ali, olha, aqui está a via da receita, a assinatura minha está aqui, e ele consegue até validar essa assinatura. Como é que Goiás vê isso, né? Para poder, vamos parar de imprimir documento, ou seja, depois que você imprimir um documento, a assinatura digital, deixou de ser digital, né? Depois, a partir que você imprime. Esse ponto. O segundo, tá? Para no embalo. Quando fala lá o decreto 4074 de 2002, quando fala lá da orientação quanto ao manejo integrado de pragas e de resistência, isso tem sido complicado a nível nacional para alguns órgãos, tá? Por exemplo, assim, a bula do produto, ele traz essa orientação, tá? Acaba sendo fixa. Herbicida é uma orientação só, fungicida é uma só. Cabe na receita colocar aquilo que está na bula nesse sentido, ou o profissional, com a sua pesquisa de campo, com o seu conhecimento de campo, sobre manejo integrado de pragas, sobre outros aspectos, ele colocar ali uma informação que ele vê de forma agronômica é válida, ou repetir o que está na bula? Tem algo mais direcionado sobre isso, Rodrigo? E o Zé Reis também está aí como na Associação de Agrônomos. Tá, deixa eu falar primeiro, depois o Zé fala aí. Bom, primeiro com relação ao código código QR Code ou código de barras, né? É o caminho. A GTA hoje já passa por isso, a própria PTV passa por isso, que é uma permissão de trânsito vegetal, a GTA é guia de trânsito animal. Então, o caminho é nós fazermos esse benchmark aí com a área animal e fazemos isso. É uma luta constante nossa, principalmente a aproximação com a Cefaz, ou Secretaria de Economia, para que nós possamos ter esses dados de venda. Nós tentamos, e ainda sem sucesso, os dados de notas fiscais são dados muitas vezes muito sigilosos. A questão tributária no país, não só em Goiás, existe muita dificuldade de ter acesso, o próprio Estado ter acesso a esses dados. Mas o que eu estou querendo dizer é que poderíamos não só estar com essa questão do código de barras ou do QR Code, mas com a aproximação com os dados de venda chegando online para a gente já. Então, é uma das tecnologias que a gente quer. Então, sim, Adeilson, a gente pode chegar nesse nível, hoje ainda não, mas pode ser um trabalho feito em termos de parceria público-privada, no mínimo, tecnicamente falando. A TI da Agrodefesa
usar esse conhecimento que ela tem na área de PTV e de GTA e transferir isso para a Receita, né? Eu acho que é muito viável, sim, para eliminar essa impressão. Eu costumo dizer que não adianta a gente fazer um arquivo digital, né? Você vai juntar tudo, virou mas continua sendo arquivo, ele não tem inteligência, ele não elimina papel, é muito estranho isso. Mas a primeira é essa. A segunda, com relação às recomendações, eu penso que sim, que cabe esse tipo de recomendação particular de cada engenheiro agrônomo. Imagino que poderia sim colocada, eu não sei se eu entendi bem, porque na verdade, eu acho que eu faço uma crítica aqui aos engenheiros agrônomos, até não sei se eu vou expor você, Adeilson, mas eu sei que tem muito engenheiro agrônomo que quer que a receita saia praticamente automática, né? Eu não quero escrever nada, eu quero que saia lá, eu só vou apertar o Enter, né? E eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Vejo que até hoje médicos escrevem à mão uma receita dentro do consultório, né? Interessante isso. Tudo bem que muitos já usam tecnologia, mas muitos jovens de 30 anos de idade, eu fui no médico essa semana, ele escreve à mão, ele fala o que ele quer que aconteça com o paciente, ele põe a dose escrita à mão. Então, essa questão de deixar tudo por conta do sistema informatizado, eu acho uma covardia dos engenheiros agrônomos também. Entendo todas as dificuldades da profissão, fui RT de loja, com 6 meses eu desisti, porque o salário era tão ruim e as nossas vendas eram tão pequenas. Eu trabalhava numa loja desse tamanhozinho, do lado, nos anos 90, era só a Casa da Lavoura, que vendia tudo para Goiás inteiro. Então, assim, não deu certo a minha profissão de emissor de receita, de RT, de estabelecimento comercial, desisti rapidinho. Mas sim, é isso, eu acho que vale a pena, eu tenho a impressão que essa pergunta que você fez foi exatamente para provocar essa capacidade de autonomia que o agrônomo tem na emissão dessa receita. Não peça para que a empresa de software transforme tudo em uma questão automática, porque você é o responsável por esse estudo e esse acompanhamento dos produtos, né? Pessoal, vocês tocaram aqui no assunto, você, Deus, falou sobre. Eu posso falar aqui sobre o FIRAC, IRAC e AGARAC, que são aqueles institutos que estão batalhando contra a resistência dos fungicidas, dos inseticidas, dos insetos, das pragas e dos fungos aos produtos, né? A gente vê casos em Goiás de gente criando resistência numa cultura e o produto sai daqui e vai para outra cultura e leva mais pressão de seleção do mesmo produto para voltar mais resistente ainda. Pô, isso aí é falado desde os anos 70, né? E um dos momentos que falta para essa manipulação desses produtos é mais ou menos parecido com o que a medicina faz com relação aos antibióticos, né? O cara tem que estudar qual é a formulação correta, qual é o rodízio dos princípios ativos que ele tem que fazer, então não pode vir automático lá no sistema informatizado. Eu acho que cabe sim vários momentos para o cara escrever o que ele quer que aconteça com essa receita. Não sei se eu te respondi, Deilson. Fala aí, Zé Reis. Pois é, um abraço para o Deilson. Nos encontramos diversas vezes em vários eventos aí no tempo que eu estava à frente da agrotóxica, na área da fiscalização da agrotóxica. O Adeilson é bem nessa linha mesmo, né? Primeiro, sobre a questão da receita, eu acho que o Rodrigo já foi bem claro, né? É uma questão mais técnica e operacional da área de defesa. O segundo, sobre a questão da emissão da receita, a minha opinião vai na linha que o Rodrigo diz. É claro que a bula vai dar os fundamentos técnicos para a formação do engenheiro agrônomo e para as informações. Só que se for só transcrever bula, não precisava de ser engenheiro agrônomo. Qualquer pessoa poderia transcrever. E a gente exige que seja um engenheiro agrônomo por causa da responsabilidade. E para ter essa responsabilidade, a pessoa tem que pensar, ele tem que interpretar o que está na receita, às vezes até clarear mais aquilo, e ele tem que escrever bem claro, com base nos fundamentos técnicos que está na bula, mas também em função do seu conhecimento e da sua formação como profissional. É justificar que é o engenheiro agrônomo que está fazendo aquilo, que fosse para copiar não precisava. Beleza.
Obrigado, Rodrigo, Zé Reis. Isso aí é um ponto de muita discussão, sabe, muitos estados, tá, sobre essa questão de informar manejo integrado de praga e resistência aí, sabe? E acaba que sendo algo complexo para poder passar isso. Mas eu acho que é isso aí que vocês disseram. O profissional tem capacidade de saber o que que acontece naquela região lá, naquela área, o que que já usou, né, o histórico de Então, uso, é isso que né? eu queria te falar, Deus. Desculpa eu te interromper, mas olha só, nesses eventos que a gente faz aqui online, pode até surgir uma opinião. Por que não, ou a empresa de software, ou a própria agrodefesa, procurar esses agaraques da vida, Iraque e Firaque, e fazer uma integração dos sistemas informatizados para que eles possam falar, né? No momento, olha só, Agaraque, eu te dou um espacinho na minha receita para você colocar. A hora que você vê que é Goiás, o cara fala assim, aí em Goiás, pelo amor de Deus, não usa tal produto porque está criando muita resistência, né? Eu acho que isso pode ser online, eu acho que pode ser um serviço sensacional que o seu sistema pode oferecer e outros sistemas podem oferecer. Na hora que ele botar o nome do produto, opa, esse produto em Goiás, só vou fazer um alerta para você, está funcionando mais não. Ou então, se for fazer, faça com a dosagem correta, porque o instituto tal, que está gastando milhões em pesquisa, está avisando, não faça uso, uma pressão de seleção exagerada nesse produto, né? Acho que tecnologia pode ajudar, Davidson, nessa hora também. Claro. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Ludmila. Muito obrigada. A próxima pergunta, então, é da Letícia. Boa noite, Rodrigo. Eu tenho uma dúvida em relação às ARTs. As ARTs de Goiás, elas devem ser solicitadas através do CREA Goiás. Primeiramente, o profissional ele solicita uma ART rascunho, que o permitirá contratar até 136 receituários, sendo que uma nova ART deve ser retirada de forma mensal. Caso nós, profissionais, excedamos ou não completamos essa quantidade durante o mês, como deve ser realizado o procedimento para essa falta, excesso de receitas no próximo mês? É Letícia o nome dela? Isso. Letícia, eu não consigo te responder isso, porque a anotação de responsabilidade técnica, ela é tratada pelo CREA mesmo. E eu entendo que, nesse momento, existem várias críticas sendo feitas no Brasil todo. Acho que nós estamos aqui num ambiente que precisamos conversar sobre isso. O CREA tem dificuldades em homogeneizar seu pensamento, em harmonizar através do CONFEA todo o Brasil, né? Gente, eu estou falando aqui, se eu falar besteira, vocês podem puxar minha orelha, porque eu nunca fui conselheiro do CREA, não tenho essa proximidade tão grande com o CREA, mas entendo que essa questão da RT é um problema. Muita gente critica os valores de taxas, as dificuldades que tem para fazer. Não estou aqui para julgar se está certo ou errado, mas eu acho que eu passo para o Zé, se alguém do CREA puder responder, alguém que possa responder, talvez o Kleber, se ele tivesse aí, né, Zé Reis, alguém do CREA Goiás, para poder falar sobre isso. Eu fui conselheiro do CREA, está todo terceiro ano que eu estou fora, estou desatualizado de algumas que já são mais específicas. Talvez o Rogério é conselheiro atual, não sei se ele tem esse mais atualizado para responder, mas eu entendo, primeiro, quando a gente estava lá na Câmara da Agronomia, o que se fala da anotação de receita agronômica, você tem uma quantidade que você tem que anotar até o quinto dia ou o quinto dia do mês seguinte. E se você atingiu aquele quantitativo, você vai abrir uma outra RT. Você fecha aquela RT e abre uma nova RT. Você pode fazer mais de uma durante o mês. Tá? Se você não atingiu, você vai pagar, você vai fechar, mesmo sem a quantidade exigida, definida, e vai fechar a RT no quinto dia do mês subsequente. Pelo menos era o entendimento que a gente tinha quando era conselheiro, isso há 3 anos atrás. Não sei se o Rogério está aí, pode complementar. Tem outro conselheiro do CREA aqui. O Pascoaleto está aí, mas ele é suplente. Eu ressalto também que caso vocês tenham alguma dúvida que não seja solucionada aqui, e não seja solucionada também em nossos canais de atendimento, vocês podem enviar para cursos.creagoias@gmail.com e a gente encaminha para o pessoal responsável.
Vou passar para a próxima pergunta, então. Próxima é do Eduardo. Eu tenho uma dúvida a respeito de assinatura no receituário agronômico. É obrigatório a assinatura no receituário agronômico eletrônico? Porque as empresas que fornecem o sistema operacional não possuem condição de colocar assinatura. Bom, esse assunto assinatura, ele é, para que a gente possa entender mesmo todo ele, é necessário mais tempo, porque ele é bem complexo, porque tem uma legislação específica sobre certificação digital, assinatura eletrônica, assinatura digital, e os conceitos são diferentes. Da minha parte, o que eu quero dizer é que a Agrodefesa tentou legislar por não ter competência de legislar sobre essa assinatura, ela tentou deixar de uma forma generalizada a capacidade do sistema informatizado usado pelo RT e do comerciante e do próprio RT, os três terem a capacidade de provar que são eles mesmos, né? Principalmente com relação a essa assinatura. E você provar que você é você mesmo, tem várias maneiras, e algumas com bastante eficiência, e outras que podem ser pirateadas a qualquer momento. Essa foto minha aqui, se alguém tirar, elas me botam falando tudo que quiserem, que podem mexer na minha imagem hoje em dia e falar com a minha voz, inclusive, copiada e com inteligência artificial falando aquilo que eu nunca falei. Então, é um assunto muito complexo, mas vou tentar deixar claro para vocês. O sistema informatizado tem que mostrar que realmente a assinatura foi feita pelo RT. Agora, o Adeilson até depois, se quiser me ajudar, ele pode falar. Pelo que eu entendo, a certificação digital e o blockchain, que é isso que está nascendo agora, no momento, principalmente quando vier o 5G, onde o mundo será um cartório ambulante, onde o Rodrigo será o Rodrigo no mundo inteiro, sem dúvida alguma, porque todos estaremos conectados. Então, assim, não haverá mais espaço amostral, o mundo estará conectado. Então, quando chegarmos nesse nível, será sim a certificação digital. Inclusive, se fala em Bitcoin, né, que é esse tipo de dinheiro. Eu tenho consciência de que eu tenho dinheiro digital. Por que eu não vou conseguir provar que eu sou engenheiro agrônomo que assinei aquilo? Agora, o cara que passa uma senha para a secretária, isso comprova que foi ele que assinou? A Agrodefesa não pôde legislar sobre isso, não pode, mas é como eu disse para você, aquele nome que chegou lá é o responsável pela assinatura. Então, se você que está me ouvindo deixa outras pessoas usarem o sistema informatizado, se você não consegue assinar todas elas, é por isso que eu fiz aquela provocação. Eu assinaria aquilo que eu tenho confirmação digital de que uma foto hoje da batida de pano daquela lavoura chegou para mim geolocalizada e eu deixo alguém compartilhar esses dados para mim, para que eu possa assinar e ser responsável técnico, por exemplo, por 3.000 receitas. Eu teria segurança para ser responsável técnico por 3.000 receitas, desde que essas 3.000 receitas estivessem me embasando digitalmente com essas informações, porque no futuro eu poderia rebater algum problema que eu tivesse, porque outras pessoas corroboraram com esse serviço de prestação de serviço que envolve assinatura. O que eu estou querendo dizer é que a Agrodefesa aceita situações que digitalmente não são 100% garantidoras de que foi a pessoa que assinou. Assim como não é, nem a Receita Federal não tem esses dados. Muitas vezes o próprio governo mandou dinheiro, auxílio para as pessoas que precisavam no Covid, para servidor público, gente que ganhava 10 mil por mês, recebeu R$600. Quer dizer, as falhas existirão, mas nós estamos caminhando para que você que não conseguiu assinar a sua assinatura em caneta,
Deixe claro naquela receita, seja no papel impresso, seja nas informações digitais que chegaram para a Agrodefesa, que houve, no mínimo, um login e senha no sistema, ou uma assinatura eletrônica, ou uma certificação digital. Mas eu, se fosse agrônomo hoje, num estabelecimento comercial, usaria a certificação digital para garantir que sou eu mesmo que estou assinando, porque são 6.000 receitas que foram, às vezes, feitas por outras pessoas ou que as pessoas usaram o meu login. E pode ser que no CIGEA 2.0, 3.0, 4.0, a gente evolua tecnologicamente para proibir isso. E aí, como é que vai ficar? Será que vamos dar mais empregos para agrônomos que estarão fora do ambiente comercial? Ou não teremos mais a receita, porque 95% dela é feita no estabelecimento comercial por aquele pessoal que está no ranking? Então, vale a pena dizer, como o Zé falou, que nós continuaremos esse debate, não saberemos se vamos resolver ele por agora, mas é nossa função debater sobre isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, existem maneiras de você comprovar que está assinando, que não são 100% garantidas, mas que a Agrodefesa recebe essas informações que são necessárias se você não escreveu na sua assinatura por caneta, ok? Vamos para a pergunta agora da Ana Luísa. Boa noite. Sendo engenheira agrônoma e atuando na área, eu verifiquei com o próprio CREA que aqui no estado de Goiás não é estipulado um limite a respeito da quantidade de produtos por receituário agronômico. Porém, de acordo com a legislação atual, só podemos emitir receituário para uma determinada cultura e seu respectivo problema. Contudo, podemos encontrar para uma mesma cultura diversos problemas, como, por exemplo, uma doença e uma praga, que acabam sendo dois problemas. Assim, é correto que a mesma receita contenha a indicação do inseticida, como também o fungicida, ou eu devo emitir um receituário agronômico para cada problema? Eu sabia que eu ia ser pego. Lembra que eu fiz no slide a famosa dezenas de dúvidas? Essa é uma dúvida que muitas vezes fica sem resposta. O próprio Adeilson convive em 27 estados e as dúvidas são as mesmas. Olha, infelizmente, o que a gente pode dizer é que lá está escrito cultura ou problema, e não cultura e problema. Então, cada um vai interpretar de um jeito. Eu prefiro dizer o seguinte: se você confirmar que você fez um diagnóstico, seja estando a campo, ou seja mantendo uma relação com seu cliente de forma digital, de forma a provar que faz visitas, 2, 3, 4, 10 visitas por ano, eu acho isso muito mais importante do que se tem 10 produtos, ou 2 produtos, ou 1 produto, ou 7. Porque se a gente ficar focando também só na qualidade da emissão, a gente esquece da agronomia. Mas eu entendo a sua preocupação, mas posso dizer, como coordenador da Agrodefesa, que você não será autuada por ter feito 2 produtos, ou 7, ou 14, ou 21, ou 4. A gente pode se assustar, ver isso de forma inteligente, deixar de ver agrônomo por agrônomo e colocar você num grupo de 35 agrônomos do ano passado que fizeram prescrições, 4.000 prescrições com mais de 10 produtos, e levar isso para o CREA e debater isso de forma profissional. É isso que eu espero conseguir, porque em vez de nós tratarmos isso como uma pergunta, entendeu? Essa pergunta, infelizmente, ela fica sem resposta porque nós não profissionalizamos esses dados ao ponto de quantificarmos o número de dúvidas que nós temos e o impacto dessa dúvida sobre o nosso trabalho. Eu, pessoalmente, acho que esse impacto da sua dúvida é menor do que a falta da assistência técnica que você pode dar indo à propriedade e buscando esses dados digitalmente dessa propriedade. Garanta que o pragueiro mandou uma foto para você de uma batida de pano. Garanta que você fez uma consulta a um site daquele município que acabou de dizer que a praga tal está um inferno naquela região. Quer dizer, informações que possam subsidiar a sua receita são muito mais importantes do que o número de produtos. E talvez, no futuro,
o número do lote de fabricação seja mais importante na nota fiscal, porque vai ajudar a rastrear os produtos que são roubados e que às vezes param na mão de estabelecimentos comerciais ou param na mão dos produtores e falsificados com tanta qualidade que o produtor não consegue nem identificar. Então, tem muito mais dados que a agrodefesa pode correr atrás. Resumindo, se preocupe muito com a assistência e com a capacidade que você tem de dar assistência para esse produtor, e pela parte da agrodefesa você não será autuada porque tem vários produtos ou menos produtos, entendeu? Por enquanto, é assim que a gente trata esse assunto. E para finalizar, temos a pergunta do Afonso. Em relação às hortas urbanas, há restrição de uso de agrotóxicos? Para finalizar, mais difícil de responder. Este é um tema que cabe mais 3 dias de debate. A minha opinião pessoal, não só pessoal, porque eu tive a oportunidade de pensar 24 horas em agrotóxicos nos últimos 6 anos. E esse debate surtiu algumas orientações técnicas da Anvisa, que tratou isso quando se trata de herbicida, por exemplo, como capina química. Eu estou falando aqui como capina química, foi porque a Anvisa observou que em ambientes urbanos estavam utilizando agrotóxicos agrícolas. É tenso esse assunto. Agrotóxicos agrícolas têm uma concentração maior na sua formulação, portanto, existem os agrotóxicos não agrícolas e aqueles sanitários, que são princípios ativos iguais, mas são formulações menos impactantes, mas que têm resultados agronômicos menores. Então, existem dificuldades nesse sentido. E eu vi aqui que entrou na nossa sala o Osmar Pires Martins Júnior, não sei se ele ainda está aí, ele entende muito de áreas periurbanas, e um dia eu assisti uma palestra dele, e eu carrego isso comigo, não é consenso em todo mundo, mas o que ele disse na palestra dele é que a área periurbana, ou uma horta urbana, muitas vezes é dividida entre urbana e rural, com funções tributárias, para que se pague ITU e não ITR. Mas que uma atividade agrícola dentro de uma área periurbana transforma aquela área numa agricultura. Hoje eu fui questionado sobre dados de Caldas Novas, onde a pousada do Rio Quente, onde os condomínios com RTs estão com problemas para conseguirem usar agrotóxicos dentro da pousada para fazer aplicação nos jardins, porque são RTs de paisagismo. E aí, agora eu vou falar só da horta. Na minha opinião, a horta dentro de Goiânia, existe uma legislação que diz que ele precisa respeitar as distâncias de aplicação. Numa pulverização costal, 20 metros de casas, agrupamentos animais e água, qualquer manancial, 20 metros. A minha opinião e o pensamento quase que generalizado da agrodefesa é que sim, você pode usar agrotóxicos em hortas urbanas, desde que você respeite isso. Não é consenso, cada caso é um caso, e com relação a hortas urbanas, já houve muito movimento dentro do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, do qual o Zé Reis já participou, do qual o CREA encabeçou um programa que chama-se Hortas Urbanas, e é um assunto bem polêmico, mas entendo que a utilização deve ser desestimulada, sim, devem haver políticas públicas, tanto municipais quanto estaduais, para que a gente passe a utilizar agroecologia e agricultura orgânica, embora dentro deste fórum identificaram muitos problemas com a qualidade da água e coliformes fecais na água. Por isso que a gente ficaria aqui 3 horas conversando só sobre esse assunto, dos dilemas que são as hortas urbanas. Por isso eu mostrei aquela horta, aquela lavoura vertical dentro de prédios para que sejam soluções. Em São Paulo já estão vendendo esses produtos, a capital São Paulo já tem gente produzindo 7 toneladas por mês de alface dentro de prédios com a agricultura mais moderna. Então, a resposta é:
pode ser utilizado o agrotóxico. Eu desconheço uma lei no município de Goiânia, mas o município pode legislar sobre agrotóxicos, o Zé Reis sabe disso, e ele pode, por exemplo, fazer o que Florianópolis fez. Florianópolis é área livre de agrotóxicos. O município falou, não pode usar agrotóxicos na zona periurbana. E aí eles resolveram do jeito que eles acharam que tinha que resolver, talvez fazendo hortas com agroecologia, estabelecendo prazos, 1, 2, 5, 10 anos para que sejam retirados progressivamente o uso desses produtos. E eu acho que é o caminho, sabe? Mas o município precisa legislar. Hoje não existe uma lei que proíba uma horta em Goiânia, por exemplo, pode até existir algum município do estado de Goiás que tenha proibido a utilização. Se não me engano, Chapadão do Céu tem uma questão de zona verde, de área tampão, área verde, alguma coisa assim, que além das distâncias da aplicação, o próprio prefeito, que fez uma coisa muito legal, ele falou, não, além disso, nós temos que botar sanção e eucalipto para não permitir deriva, quer dizer, moral da história, qualquer município pode legislar sobre isso, se ele quiser, por exemplo, proibir, é claro que com os impactos sociais e políticos disso tudo, mas a agrodefesa hoje entende que sim, pode ser utilizado agrotóxico agrícola em uma horta urbana, desde que haja receita agronômica e todas as questões de armazenamento, uso de EPI e aplicação, respeitando as distâncias de aplicação. Muito obrigado, engenheiro Rodrigo. Tivemos bastantes elogios aqui no chat, infelizmente por estar se aproximando aqui no final do tempo que estava disponível para essa palestra, não podemos mais receber perguntas. Mas eu encaminhei para vocês no chat a lista de presença e o formulário de avaliação dessa palestra. Então eu peço que quem não preencheu ainda, preencha agora para receber o certificado dessa palestra. Quem tiver disponibilidade também, eu peço que ligue as câmeras para a gente tirar um print para encerrar essa palestra. Vou dar um Vamos tempinho lá, pessoal, aqui liga aí, mesmo para o quem pessoal esteja ir sem ligando as camisa. câmeras. Eu agradeço mais uma vez, viu, Ludmila? Muito obrigado mesmo, a oportunidade de falar com vocês, é muito importante isso. Até como profissional, sou um profissional que não tem uma especialização acadêmica tão profunda, mas que tem muita vontade e eu espero poder contribuir para Goiás e para o Brasil também com relação a essa profissionalização do uso dos agrotóxicos. Certinho, então vamos tirar um print aqui agora. Só mais um. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Lembrando que amanhã e quinta-feira teremos mais 2 palestras e eu conto com a presença de cada um de vocês. Muito obrigada, tenham uma boa noite e um bom restinho de semana. Grande abraço, obrigado a todos. Tchau, Zé. Valeu, Rodrigo. Valeu, Ludmila. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.